Queridos, graça e paz, é uma alegria estar aqui com os irmãos novamente, hoje à noite, um dia muito especial, hoje para a gente, desde 9 horas da manhã já começamos com a escola bíblica dominical, a pastora Cris ministrou lá sobre o desenvolvimento da salvação, com base no livro de Filipenses, né? Depois tivemos um culto maravilhoso hoje de manhã, né? E eu tenho certeza que vocês foram abençoados. Quantos vieram aqui de manhã, pela manhã? Algumas pessoas, várias pessoas, obrigado. Foi maravilhoso. Hoje à noite, Deus falando de novo conosco, né? Quando cantamos aquele hino Maravilhosa Graça, irmãos, que letra é aquilo, né? Maior que o meu pecar, já pensou o que Deus fez com a gente? Tomou o meu lugar. Deus faz assim com a gente, né? Toma a nossa dor, toma o nosso lugar, toma a nossa culpa e nos apresenta de uma forma especial quando somos lavados pelo sangue do Cordeiro. Glória a Deus por isso. Hoje à noite, o texto que Deus colocou no meu coração está em Números, capítulo 13. Eu vou ler aqui na versão Almeida Revista Atualizada, que é a versão ARA, né? A sigla. Os irmãos podem ler comigo e, se possível, mantenham as Bíblias abertas no capítulo 13, nós vamos até um pouquinho do capítulo 14, alguns versículos. Então, eu farei a leitura aqui e os irmãos, por gentileza, me acompanhem aí na leitura desse texto, né? Nós vamos hoje falar sobre a diferença da visão do mundo e da visão daqueles que servem a Deus, né? Onde o mundo vê gigantes, a fé enxerga promessas, tá? Então, se Deus tem promessas para a sua vida, fique bem atento, porque Ele sempre chama a nossa atenção em alguns momentos da nossa vida, que às vezes a gente fica naquela expectativa, será que Deus está me ouvindo? Né? Eu oro tanto, e às vezes não sei se Deus está respondendo às minhas orações. Eu me lembro que uma vez eu li sobre um pregador britânico, que ele dizia assim, quanto mais ele demorar, fique sabendo de uma coisa, que ele está preparando algo melhor para você. Ou então ele está livrando você de um problema muito grande. Porque certamente, Deus como Pai tem sempre o melhor para as nossas vidas. Números 13, versículo 1 diz assim, disse o Senhor a Moisés, envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Só para entender aqui, irmãos, 12 tribos, 12 espias. Não era qualquer pessoa que era selecionada ali, era entre os maiorais, entre os príncipes. Pessoas que já tinham uma certa convivência com todos, e eles sabiam quem era aquele representante. Muito bem, versículo 3, enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Do versículo 4 até o versículo 16, ele diz quem é o representante de cada tribo. E eu vou ler a partir do versículo 17 agora. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra Canaã e disse-lhes, Moisés deu uma missão para eles, irmãos. Presta atenção que às vezes Deus nos dá uma missão e a gente vai para outro lugar, faz outra coisa errada. Outra coisa que não vai ser legal. E a gente precisa entender que quando Deus nos dá uma missão, é porque Ele vai nos capacitar para que a gente faça aquela missão acontecer. E disse-lhe, subi ao Neguebe e penetrai nas montanhas. A missão começou por aí. Vede a terra, que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos, e qual é a terra em que habita, se boa ou má. E que tais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas. Também qual é a terra, se é fértil ou estéril, se nelas há matas ou não. Tende ânimo e trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Assim subiram
e espiaram a terra desde o deserto de Zim até Reobe, a entrada de Amate. Então aqui ele começa agora a dizer, mostrar qual seria a missão deles e o que é que eles fizeram quando chegaram lá. E daí, tá? Eu vou aqui continuar no versículo 23, pulando um pouco. Depois vieram até o vale de Escol e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens numa vara, como também romãs e figos. Já pensaram no tamanho desse cacho de uva? 2 homens carregando um cacho de uva desse. Esse lugar se chamou o Vale de Escol, por causa do cacho que ali cortaram os filhos de Israel. Vamos orar? Pai querido, nós precisamos enxergar com os olhos espirituais, porque temos muitos desafios, e muitas vezes, alguns gigantes se apresentam diante de nós, e quando não estamos preparados com a armadura certa, e firmados em Tua Palavra, nós temos o sentimento de medo, de fraqueza, de impotência, e não avançamos. Pode ser, Senhor, que aqui hoje à noite, ou lá, aquelas pessoas que estão conectadas aqui conosco através do YouTube, estejam precisando, ó Deus, avançar na vida, estão com algum ponto que está preso, está marcado por alguma dor, ou alguma coisa que está tirando a paz do coração destas pessoas. E nesta noite, Senhor, a Tua Palavra é rica em exemplos, em ilustrações que mostram o interesse do Senhor em abençoar a nossa vida. Que os nossos olhos espirituais estejam atentos à Tua missão, a missão que o Senhor colocou para a nossa vida, e que o Senhor nos faça enxergar o caminho certo e as instruções certas que temos recebidos por meio da Tua Palavra. Abençoa o Teu povo nesta noite, abençoa as nossas vidas, tanto na entrega como na recepção da Tua Palavra, e que ao final o Teu nome seja honrado e glorificado. Essa é a nossa oração e também o nosso desejo, no nome precioso de Jesus. Amém. Glória a Deus por tudo, glória a Deus. Irmãos, eu tenho ouvido nos últimos dias as pessoas tão desanimadas, né, onde você anda, né? Falam do governo, falam da economia. Quando começam a mostrar um sonho, dizem, eu acho que não vai funcionar mais. E as pessoas estão muito negativas. A gente precisa saber o contexto onde nós estamos vivendo e como é que nós vamos nos posicionar para que a gente enfrente as dificuldades. Deus está conosco. Ele não vai tirar todos os problemas da nossa vida, mas Ele vai passar conosco em boa parte deles, para nos mostrar que a companhia dEle é a coisa mais segura que temos na vida, né? Nas indústrias, a gente diz assim, Peter Drucker disse que a única coisa que temos certo no futuro é a mudança. A gente sabe que tem mudança todo dia, mas quando a gente lê a Bíblia, a única coisa que a gente tem certa sobre o futuro é que Deus está conosco e Ele vai nos abençoar por onde estivermos, se estivermos caminhando com Ele. Então isso é muito importante. Então existem 3 fatores que estão relacionados ao mundo, ao sistema mundano, que tenta tirar a paz do seu coração. O primeiro fator é que o sistema mundano opera de modo direto contra a vida que Deus planejou para você. Esse sistema é um sistema hostil e negativo. Tudo é o contrário. O que nos rodeia, o que nós focalizamos hoje, são coisas negativas. Por exemplo, o foco está no errado. Ninguém quer falar as coisas certas, né? Os nossos governantes dizem, é melhor você dizer uma mentira do que uma verdade, porque a mentira é mais fácil de ser aceita pelas pessoas. A gente escuta esse tipo de coisa. O foco está nas coisas erradas, está no feio, não está no bonito. O foco é no que está faltando, não é no que sobrou. E a gente fica sempre nisso. Tudo isso é destrutivo, não é construtivo. O mundo de hoje foca no que falta, não no que temos. E a gente vai entender que quando a gente está com a visão de Deus, quando você tem pouco, você começa
a reconstruir as coisas. Eu tenho certeza que muitos de vocês se lembram de um acidente que aconteceu no Rio de Janeiro em 2012, quando uma pastora, uma missionária chamada Renée Murdock, ela foi espancada na praia lá e foi para o hospital. E os médicos, quando foram conversar com o marido dela, disseram assim, ele disse, qual é a chance dela voltar a viver? Ele disse, a chance é muito pequena. É tão pequena que se ela voltar a viver, ela não vai ser mais uma pessoa normal. Ele disse, não, mas nós cremos em Deus. E o médico disse, mas nós cremos na ciência. E aquele irmão disse assim, mas nós cremos em Deus que está acima da ciência. Qual é a chance dela sobreviver? Ele disse 8%. A fé opera com o que você tem, não com o que você está faltando. Ele disse, é com 8% que eu vou colocar ela na mão de Deus. E mandar oração para todos os países do mundo, as orações aumentando as orações. E quando o povo de Deus ora, Deus escuta. Glória a Deus por isso. E aquela mulher foi operada. O médico dizia, não temos nenhuma garantia. Mas ele dizia, a nossa garantia está no Senhor. Os 8% é o que falta. Você está achando muito pouco aqui. Mas esses 8% é o que Deus precisa para operar a vontade dEle na vida desta mulher. E foi o que aconteceu. Até hoje, os médicos não sabem explicar. Mas Renée Murdock saiu do hospital e hoje tem uma vida normal porque eles confiaram nas mãos de Deus. O mundo hostil e negativo só nos leva à destruição. Se você pegar um jornal hoje, da primeira à última página, só tem coisa terrível. Meu pai dizia assim, é tão difícil ler um jornal que se eu espremer sai sangue. De tanta miséria que é apresentada no jornal. Segundo fator relacionado a esse mundo negativo, somos consumidos por uma cultura de mediocridade. Sabe, irmãos, ser medíocre significa não ter as qualidades ou habilidades suficientes para que a pessoa tenha uma vida profissional equilibrada e uma vida pessoal. O medíocre acha que tudo está bom, deixa a vida me levar. É mais ou menos nessa linha. O que vier está bom. Não tem foco, não tem meta, não tem expectativa em Deus. As coisas vão acontecendo. Se der certo, é o destino. Esse é o destino que o mundo ensina. Vocês lembram da música de Toquinho de Aquarela? E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar. Não tem tempo, nem piedade, nem tem hora de chegar. Sem pedir licença, muda a nossa vida e depois nos convida a rir ou chorar. O futuro nas mãos de Deus não é esse. Nós cantamos hoje à noite aqui, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. É diferente do de Toquinho. Vocês estão vendo a diferença? Muito grande. Então, as pessoas medíocres não querem avançar. Irmãos, eu tenho visto muitos, eu tenho andado em alguns congressos e vejo os líderes reclamando das pessoas. Não estão engajadas, não chegam no horário, não cumprem as metas, estão reativas demais, reclamam de tudo. É tanta reclamação que ninguém aguenta mais. É desse jeito. E a nova geração que chega nas empresas, nos testes de trainee, dizendo assim, eu já quero entrar como diretor. Não quer nem passar por um processo de aprendizagem e já quer entrar como diretor. E a gente entra nas universidades, eu sou conhecido lá na Unicamp como professor que cobra dos alunos crase. Os alunos não sabem mais escrever crase no dia de hoje. Coloca crase antes de palavra masculina, tudo ao contrário. Tá? Então faz aquela salada. E é interessante que você tenta ajudar, as pessoas não querem aprender. Eu tinha uma aluna de mestrado e disse assim, professor, quando eu terminar o mestrado, são 2 anos, eu já vou ficar sabendo crase. Vou aprender crase. Eu falei, mas você só vai aprender crase, não é por osmose. Você tem que ler e praticar.
Tá bom. Quando chegou na dissertação, ficava corrigindo as crases dela. Ela colocou um agradecimento. Agradeço ao meu professor que corrigiu as minhas crases. Aí sabe o que aconteceu? Depois disso, ela começou o programa de doutorado. 4 anos e meio. Ela terminou e ainda tem dificuldade de escrever crases. Sabe por quê? Porque as pessoas não querem se esforçar mais. Eu vejo muitos líderes que a gente encontra nas empresas hoje, as pessoas, tem medo de tomar decisão, isso é muito difícil, eu vou reunir todo mundo, porque se eu tomar essa decisão só é pior, eu preciso dividir essa responsabilidade. As pessoas estão desse jeito, vivendo uma cultura de mediocridade. E nós precisamos avançar. Não há interesse em crescimento. Ninguém mais fala em excelência. Qualquer coisa serve. Não. Qualquer coisa serve, não. Inclusive, para Deus, tem que ser bem feito, porque a Bíblia diz que Deus não gosta das coisas feitas de forma relaxada. Nós temos que fazer o melhor para Deus. Precisamos nos apresentar de uma forma diferente. O terceiro fator relacionado ao sistema mundano, a maioria escolhe não viver de modo diferente. Está bom demais como está. Tá? A informação é, todo mundo faz assim, por que eu preciso fazer diferente? Né? Uma vez uma pessoa falou para mim, eu ia representar a minha empresa numa reunião, e disseram assim, mas olha, realmente é difícil, mas aí você vai ter que mentir nesse ponto. Eu falei, não, eu vou representar a empresa neste ponto e não vou mentir. Eu vou dizer a verdade. Porque se falarmos a verdade, Deus está com a gente, Ele vai abrir as portas. Aí ele disse, você quem sabe? Eu fui, irmãos, disse toda a verdade. No final, só vi o cara bater no martelo. Ele disse, está tudo certo aí, aceite tudo. Sabe por quê? A Bíblia diz, não podemos nada contra a verdade, mas nós trabalhamos pela verdade. Essa é a diferença. Essa é a escolha que nós temos que fazer. A maioria escolhe não viver de modo diferente. E às vezes fica dizendo, eu sou um fracassado. Minhas orações não são respondidas. Eu sou isso. Nada dá certo comigo. A Bíblia diz no livro de Provérbios, no capítulo 23, versículo 7, assim como o homem vê a sua alma, assim ele é. Como é que você se vê? É um fracassado? Vamos já entrar aqui no texto, tá, irmãos? Estou fazendo a introdução. Alguns disseram, não, mas lá só tem gigante, e nós somos gafanhotos. Se você escolher ser gafanhoto, a decisão é sua. Mas Deus escolheu você para ser águia, para estar por cima, numa situação melhor, né? Os estudiosos sobre a águia dizem o seguinte, se uma águia estiver a 200 metros de altura, e ela encontrar um objeto do tamanho de uma moeda, se mexendo num gramado, ela consegue ver. Quer ver mais? Se ela tiver 8.000 metros de altura, na altura de um avião, mais ou menos, o avião depende do local, ele pode até voar mais alto. 8.000 metros, ele consegue ver um peixe, a águia consegue ver um peixe de 8 centímetros num rio ou num lago. Olha a visão da águia. Nós precisamos enxergar mais do que a maioria, porque nós temos a mente de Cristo, e temos muita coisa que está a nosso favor. E essa falta de coragem vai nos deixando uma nação sem rumo, vai deixando lares sem propósitos, e mais, posso dizer para você, pessoas que não compreendem mais a vontade de Deus. Então nós temos que estar afinados com Deus, para que Ele nos dê as instruções certas, e nós precisamos executar as instruções certas. E nós precisamos ter coragem. Vocês lembram, quando Moisés morreu, e você lê o primeiro capítulo de Josué, a Bíblia diz, Moisés tinha morrido, o luto era grande, e agora Deus chama Josué e diz, agora você vai levar este povo até a terra que mana leite e mel. Né? Você vai levar. Aí ele disse assim, ficou com medo, receio, ele disse assim, você só precisa ser forte e corajoso. Você só precisa ler essa palavra de dia e de noite, porque se você ler esta palavra de dia e de noite, eu te darei todas as condições para que você chegue lá na terra prometida. Irmãos, toda vez que Deus plantar um sonho no seu coração, seja forte e corajoso, não desista disso, porque Deus vai abençoar a sua vida.
E Deus abençoou a vida de Josué, quando recebia as instruções. Deus ia falando em doses homeopáticas. Quando chegou num dia que estava precisando, ele disse assim: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. E Deus vai falando assim, vai dando a instrução, a orientação, você vai assimilando, vai caminhando com Ele, e Ele vai nos dar a resposta certa. Deus não vai falar com você por WhatsApp. Deus não vai mandar para você uma bússola. Deus quer ir com você. É melhor ou não é? Eu me lembro que na década de 90 eu fui dar uma carona para um amigo meu que morava em Hortolândia. Eu nunca tinha ido de Hortolândia. Aí eu fui pegar o guia 4 rodas para entender por onde é que eu ia dar para chegar em Hortolândia. Aí ele disse: não, mas para que você precisa disso? Eu não vou com você? Aí eu falei: é mesmo, você vai do lado aqui. Não precisa do guia 4 rodas, só precisei na volta, né? Mas na ida deu certo. Então assim, Deus não vai lhe dar um guia 4 rodas, não vai ficar mandando WhatsApp para você, é agora, é assim, desse jeito. Ele vai querer andar com você todos os dias. Isso é muito importante. Olha, pessoas que têm a visão de uma águia, conseguem enxergar o que a maioria não consegue ver, tá? Essa é a determinação. Então, o voo sublime e elevado de uma águia não é por acaso. E outra coisa, a águia não anda em bando, gente. A águia anda só. Tem lutas na nossa vida que Deus quer que você vá só. Tem outras que Ele manda alguém com você, e Ele vai com você. Mas tem outras que você tem que ir só. A águia é desse jeito, ela vai só. É o que nós precisamos. Pense com clareza, pense com coragem e com muita confiança. E agora nós vamos entender o que aconteceu na vida de Moisés aqui, quando ele manda esses espias aqui, tá? O relatório dos espias agora. Primeira coisa, houve um êxodo. O que é um êxodo? O povo estava saindo lá do Egito e estava caminhando para a terra prometida. E você tinha dúvida que era a vontade de Deus, se Deus já tinha falado a Abraão, Isaac e Jacó, os patriarcas, que eles iriam herdar a terra prometida? Às vezes Deus nos dá tanta certeza, a gente fica duvidando de Deus. Será que Ele falou mesmo? Deus falou de várias maneiras. Deus mandou pragas, Deus abriu o mar vermelho, Deus fez grandes sinais e prodígios, e Deus dizia: estou fazendo para que vocês saibam que eu estou com vocês e que eu sou Deus. Segunda coisa, sob a liderança de Moisés, o povo escolhido chegou às fronteiras da terra. No êxodo, Deus mostrou o poder miraculoso, com tudo que Ele fazia, e mostrou para Moisés nas fronteiras: essa é a terra que eu prometi. Eu estava meditando sobre esse texto essa semana e me lembrei de um grande instrutor do Instituto Haggai, é um pastor presbiteriano de Singapura. O nome dele é David Wong. Toda vez que ele falava de Moisés, aí dizia assim: olha, vocês sabem, Moisés era gago, ele tinha dificuldade de falar. E a gente acha, brincando no seminário, diz que Deus queria levar ele para o Canadá. Como ele não sabia dizer, ele dizia aí saía Canaã. E nunca acertava Canadá, então ele foi para o lugar errado. Então ele tinha essa brincadeira com Moisés, né? Falando sobre Moisés. O novo território já pertencia ao povo de Deus. Olha o que diz o capítulo 13, o versículo 2. Diz assim, ó: envia homens que espiem a terra de Israel, de cada tribo de seus pais enviareis um homem, cada qual um príncipe entre eles, né? Que era a terra que Deus estava prometendo já. E aqui, ele mostra claramente no versículo 2, que essa terra que Deus já havia prometido para os filhos. Deus já tinha dito que ia dar a terra. Você já viu Deus mentir alguma vez? A Bíblia diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E tudo o que Ele faz, Ele zela, eu velo por toda palavra que sai da minha boca. Todos os detalhes, Deus garantindo tudo aqui. Então, eles já sabiam, Deus pediu que eles olhassem, mas aquilo já pertencia ao povo de Deus. Deus ordenou a Moisés que espiasse a terra, ele assim fez, e a missão era clara. A missão eu acabei de ler para vocês. Vocês vão, olhem a terra,
olhe de um lado para o outro, veja se a terra é frutífera, como são as pessoas que estão lá, se são pessoas fortes, como são os muros, etc. Deu todos os detalhes. Entenderam? Eles disseram, entendemos. Então, vamos embora. Sabe quantos dias eles ficaram lá? 40. 40 dias. Depois dos 40 dias, chegaram os relatórios. Todo mundo diante da presença de Deus, todo mundo curioso para ouvir os relatórios. Porque em vez de ver um relatório, vieram dois. A maioria e a minoria, claro. Um grupo menor, um de 10 e um de 2. Você já ouviu aquela frase que diz assim, até Pelé dizia isso. A voz do povo é a voz de Deus. Já ouviram isso? Nem sempre, gente. Nem sempre a voz do povo é a voz de Deus. Por isso que a gente tem que ouvir a voz de Deus mesmo, ao invés de ouvir a voz do povo. Mas a gente quer fazer a coisa mais fácil. Não quer se apresentar diante de Deus, não quer se ajoelhar diante de Deus, porque é mais fácil ouvir a voz do povo. E aí chega o relatório negativo, 10 espias, visão estreita, míope, extrapolar os objetivos da missão. E eles chegaram com o relatório dos versículos 25 a 27, que eu vou ler para vocês aqui, do capítulo 13. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e Arão e toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz, e deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram, fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, isso é verdade, este é o fruto dela. Mostraram o cacho de uva com 2 homens carregando. Muito bem, até aqui tudo bem. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, as cidades muito grandes, fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, que eram os gigantes. Os filhos de Anak, os gigantes. Os amalequitas habitam na terra do Negueb, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Já começaram a colocar dificuldade demais. Primeiro começou com os gigantes, depois com aquela multidão de povos. Um está aqui, o outro está no outro lado, um está na montanha, o outro está no pé. Nós vamos entrar por onde? Aí a Bíblia diz no versículo 30 que Caleb fez calar o povo e disse, não, vocês estavam lá, nós também estávamos, mas a gente viu outras coisas. Aí eles nem deixaram Caleb falar e tomaram a palavra de novo, no versículo 31, porém os homens com que tinham subido disseram, não poderemos subir contra aquele povo porque é mais forte do que nós. Está vendo? Essa não foi a missão que Moisés deu para eles, não. Era só para espiar a terra. Não era para dar um relatório negativo e dizer assim, ó, gente, até logo, não vai dar certo, vamos arrumar as nossas malas e vamos voltar. Era melhor ficar lá com o faraó mesmo. O faraó parece que tinha razão. Já pensou que o negativismo dos dias de hoje? Tudo o contrário. Deus fala, você crê em Deus? Creio. Depois que Deus fala, as pessoas ficam com dúvida. Será que foi Deus mesmo? Se foi Deus que falou, não foi Ele que não falou? E olha, a missão deles não era essa. Deus já tinha prometido ao povo o quê? Que daria a terra. O que é que eles vão dizer agora? Que ninguém vai entrar naquela terra porque os homens são poderosos demais. A falta de visão, irmãos. Muitas vezes essa visão que vem do mundo mundano nos sufoca, nos tira de nós a oportunidade que Deus quer nos dar. E fica roubando os nossos sonhos. E nós só falamos em gigantes. Talvez você entrou aqui hoje à noite e tem um gigante que está consumindo a sua vida, o seu tempo, a sua paz. Talvez tenha um gigante dentro da sua família que você está lutando muito. Às vezes é um problema com um filho, ou um problema com um cônjuge. Às vezes é um problema com um vizinho. Pode ser até, quem sabe, com um colega de trabalho ou com o seu chefe. Tem algum gigante que está atormentando a sua vida e as pessoas querem desistir. Eu já vi muitos colegas de trabalho
que diz assim, está tão difícil lá que eu vou pedir demissão porque eu não aguento mais aquele ambiente. As pessoas estão sem resistência para continuar nos problemas. Tem um psicólogo lá em João Pessoa, vocês devem conhecer, que é o Rossandro Klinge, tá? É um dos mais que está mais em evidência no Brasil hoje. Ele diz assim, os pais de hoje criam os filhos sem ter dificuldade. Se o filho chorar, não chore. Não pode ter uma decepção, não chore, eu vou te ajudar aqui. Não pode ter uma frustração, não pode. Nós precisamos, irmãos, muitas vezes ser forjados. Deus está trabalhando na nossa vida. Ele não faz nada por acaso, para que você cresça, para que eu cresça. Mas assim, se ficar nesse protecionismo todo, a gente não avança. Quando a gente estudou aqui, o pastor Roberto trouxe lá dos Estados Unidos, para os homens, isso foi em 2012, né? Sobre a masculinidade autêntica. E falava dos problemas do pai e dos problemas da mãe. Na verdade, eram as feridas do pai, as feridas da mãe. As feridas da mãe, muito protecionista. O filho com 25 anos tem que ir no médico. Ela disse, não, eu vou com você. Vai. Aí chega lá, o filho diz, não, eu vou entrar só, mãe. Ele diz, não, eu vou entrar também. Aí a mãe entra, né? Aí chega lá, na cadeira melhor para sentar, a mãe já senta e o filho fica em pé. A consulta é dele, tá? Então, assim, mostrando que às vezes o filho não pode nem decidir, a mãe quer ajudar tanto que atrapalha. Eram as feridas da mãe. As feridas do pai. O pai dentro de casa, mas era um pai ausente. Não se preocupava com a vida das pessoas, não orava com os filhos, não orava com a esposa, não fazia absolutamente nada. Aí depois saía de casa, voltava, nada mudava, e ele crescia os filhos lá, criava os filhos cresciam, e não via uma atitude por parte do pai, a ferida do pai. Estamos assim, né, nessa situação, cheio de gigantes que nós precisamos derrotar. E no versículo 14, sabe o que a Bíblia diz? Que as pessoas choraram quando viram esse relatório negativo. Versículo 1, do capítulo 14. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta. E o povo chorou naquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse, tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. Irmãos, eles gostavam de perturbar Moisés com isso. Porque quando eles tiveram que passar pelo Mar Vermelho, que chamaram Moisés, a pressão era grande lá. Moisés orou e Deus disse, Moisés, diga aos filhos de Israel que marchem. Vocês têm que marchar. Um exército é bonito marchando. Um exército sentado, relaxado, não fica bonito. Mas o exército marchando, com a ordem de comando lá, tudo igualzinho, é a coisa mais bonita, o exército marchando. Aí eles ficavam reclamando. E diziam assim, era melhor que a gente voltasse para o Egito, porque lá tinha sepulcro para enterrar esse povo todinho que vai morrer agora. Confiava mais no sistema mundano, confiava mais no que as pessoas diziam, e esqueciam das promessas de Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, quando você está afinado com Deus, quando você está sintonizado com Deus, você acredita mais nas promessas dEle do que no sistema mundano. E a nossa visão tem que ser diferente, né? No versículo 4, e diziam uns aos outros, levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Já queria dar cartão vermelho para Moisés. Até nisso aí. E eu sempre digo que Moisés, para mim, era o homem mais paciente da Bíblia, muito mais do que Jó, viu? Porque eles faziam tudo isso, e Moisés, quando ia orar, dizia, Senhor, ou tu perdoas o pecado deste povo, ou risca o meu nome do livro da vida. É muito corajoso, era muito corajoso, né? Se fosse hoje, eu acho muito difícil um líder dizer isso. Senhor, manda esse aqui, ia mandar até para, não sei, para um lugar bem longe para não voltar mais, né? Se você chega lá dentro da Unicamp, as brincadeiras é assim, vamos mandar ele lá para a faixa de Gaza, que é muito difícil de voltar. Isso é o que se deseja para um inimigo lá. É isso que eles falam, né?
Isso era o relatório negativo. Quantos relatórios negativos você escuta por semana? Talvez você seja autor de um desses relatórios. A gente precisa entender que esses relatórios não estão afinados com a palavra de Deus. E não é isso que Deus espera de um filho e de uma filha que tem a mente de Cristo. O nosso relatório é diferente. Veja agora o relatório positivo. O relatório da visão da maioria era só de insegurança, de paralisação e de medo. Entra agora o relatório de Josué e Caleb, 2 contra 10. Homens de rara visão, mas a maioria diz que eles estavam errados, né? Eles agora falam sobre o relatório, a visão da maioria estava distorcida. Eles disseram, não, o Senhor está conosco, nós vamos continuar, né? E eles foram em frente, porque sabiam que Deus estava com eles lá. Então, um relatório positivo, visão ilimitada. Havendo visão, não há lugar para o medo. É duvidoso que a maioria alguma vez tenha razão. Então, olha aqui, por exemplo, no versículo 30 do capítulo 13. Então, Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, eia, subamos, possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Depois disso aí, você olha no 14, versículo de 6 a 9, diz assim, e Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes, indignados com o relatório dos 10. Parece até que estava em outro lugar. Versículo 7, e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar, é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra, e nula dará a terra que manda leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto, como pão, os podemos devorar. Retirou-se deles em seu amparo, e o Senhor é conosco, não temais. Irmãos, ele disse aqui, não temais, nem sejais rebeldes. O alfabeto do homem é A, B, C. O alfabeto de Deus é O, B, D, C. Está vendo que é diferente? Se você obedecer, você topa qualquer coisa e Deus vai estar com você. Se você não obedecer, você sai debaixo da sombra do Onipotente. Billy Graham dizia, o sol, Deus criou para todos, mas a sombra do Onipotente é só para aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo. Só para aqueles que obedecem à palavra de Deus. Eles obedeceram. Deus levantou aqueles 2 homens e disseram, vocês precisam entender que o alfabeto da visão é diferente. Em primeiro lugar, o alfabeto da visão, letra A, atitude. Se você tiver a visão, você vai ter uma atitude correta. Se você estiver com a visão de Deus e não com a visão do mundo, a sua atitude será correta. B, base da fé. Nada é mais importante do que ter uma forte base de fé para o poder de Deus operar. Eu falei para vocês no início da mensagem, se sobrou pouco, Deus vai operar nesse pouco para manifestar a fé, desenvolver a nossa fé e abençoar a nossa vida. Vocês lembram, quando ele estava falando no monte, que disseram assim, como é que nós vamos alimentar esse povo todo? Os discípulos disseram, vamos ter que despedir. Jesus disse, não, calma. O que é que nós temos aqui? Muito pouco, só 5 pães e 2 peixinhos. Jesus disse, só tem isso, então traga para cá. A fé opera com o que você tem. E Jesus levantou, deu graças, e quando eles partiram, sobrou tanto, que alimentou 5.000 homens, fora mulheres e crianças, e ainda sobraram 12 cestos. Parece que era para cada discípulo carregar um. Para dizer que ninguém ficou, né? Cada um carrega um agora. Aí. A fé opera assim, é com o que você tem. Quando Deus olhou para Moisés e disse, eu quero que você tire os filhos de Israel do Egito. Ele disse, eu não, Senhor, quem sou eu? O que é que eu vou dizer lá? Eu não sei nem falar. Aí o problema é a fala, eu vou mandar um porta-voz, vou mandar Arão aqui, seu irmão conhece bem você. Você tem um porta-voz.
E quando eu chegar lá, o que é que eu digo? Diga que o Eu Sou enviou vocês para libertar os filhos de Israel. Só precisa dizer isso. Quem vai agir sou eu. O que você tem nas mãos para enfrentar os cavalos, as carruagens, o exército de Faraó? O que é que você tem nas mãos? Uma vara. Uma vara. Deus não precisa de muita coisa. Se você tem o seu mínimo, o que Deus colocou na sua mão, mas se você obedecer, Deus vai se manifestar com grandes milagres, como aconteceu na vida de Moisés. Que coisa interessante, irmãos. Que coisa interessante ele fez ali, né? Porque ele confiou em Deus e Deus fez ele passar por ali, por aquela situação. Então, temos que ter a nossa base na fé. Capacidade. Sua capacidade precisa ser envolvida pelo o poder de Deus. Quando eu dou aula de liderança no Instituto Haggai, eu levo um copinho de 300 ml e levo uma jarra de 2 litros. Aí eu digo assim para os alunos: eu tenho 2 litros aqui, o que é que vai acontecer se eu começar a derramar água nesse copo? Aí o pessoal diz: vai transbordar, vai transbordar. Sabe por quê? A capacidade do copo é menor do que a capacidade da jarra. Deus quer aumentar a nossa capacidade, mas a gente perde o foco nas coisas certas e começa a pedir bênçãos, a lista de pedidos, lá, aquilo que Deus escuta todo dia. E nós não desenvolvemos a capacidade. E Deus quer aumentar a nossa capacidade, porque capacidade é igual a habilidades, os dons que Deus lhe dá, recursos, o que Ele vai colocar na sua mão, e mordomia, que é a forma como você vai administrar o que Ele coloca nas suas mãos. Se você não fizer nada, sua capacidade nunca vai aumentar. Mas se você tiver a visão certa e entender os propósitos de Deus para a sua vida, então as coisas vão começar a acontecer. Então a capacidade a sua vida, a sua capacidade será invadida pelo poder de Deus, e a gente, às vezes, Deus derramando muito, a nossa capacidade tão pequena, e nós estamos perdendo muito o que Deus poderia estar derramando sobre as nossas vidas. Isso é o alfabeto da visão. Letra D, determinação. É preciso insistir, em vez de desistir. Se as circunstâncias ficarem duras, você continua duro, insistindo e não larga. Estou com Deus. Vocês lembram o que aconteceu quando Jacó ia passar pelo vale de Jaboque, com medo de encontrar o seu irmão Esaú? Ele encontrou com Deus, com o anjo, e lutou a noite toda. Quando o anjo ia embora, ele dizia: não vai, não sai daqui, não vou te largar enquanto não me abençoares. Isso, sabe o que é isso? Determinação. Não largue a presença de Deus. Fique junto dele, porque ele vai abençoar a sua vida e vai responder a sua oração. Por último, letra E, entusiasmo. Entusiasmo do grego significa enteos, a capacidade de ver Deus em todas as coisas. Está difícil? Vejo Deus. Está complicado? Deus é maior, né? O meu pai sempre gostava daquela frase: nunca diga a Deus o tamanho do seu problema, mas diga ao seu problema o tamanho do seu Deus, né? Então o nosso Deus é grande. E eu quero dizer para vocês nessa noite, meus irmãos, a minha pergunta para vocês é: em que você está baseando a sua visão? Nos gigantes ou na fé? Sabe qual é a diferença? O mundo vê gigantes, a fé enxerga promessas. De que lado você está? Qual é o lado que você quer ficar? Eu vou concluir essa mensagem hoje à noite lembrando de uma narrativa que eu vi de um pastor americano falando sobre um jogo de futebol. Tinha um jogador muito relaxado, sempre, ele dizia assim, era medíocre, não queria avançar, não queria aprender. Todo mundo treinava, ele ficava sentado lá e rindo dos outros, contando piada. E um dia, aquele treinador teve que ler uma mensagem dura para aquele jogador. Quando disseram assim: olha, recebeu a mensagem, você tem que anunciar para ele que o pai dele morreu. E ele chamou aquele jovem e disse: olha, eu preciso te dar uma notícia. E foi preparando, abraçou e disse: olha,
o seu pai descansou. Aquele jogador chorou muito e disse assim: puxa vida, no próximo domingo é a decisão. Eu gostaria muito de jogar, treinador. Ele disse: infelizmente você não vai jogar, porque na decisão eu tenho que colocar os melhores. E você não está entre os melhores. Portanto, você não vai entrar. Sabe o que aconteceu? Ele continuou insistindo durante a semana: deixa eu jogar, treinador. Ele disse: você não está nem com condição emocional. Você não está preparado fisicamente. Ele disse: mas eu quero jogar. E ele insistiu tanto que quando começou o jogo no domingo, o time já estava perdendo. Ele continuou insistindo: treinador, eu quero jogar, eu preciso jogar. E ele pensou assim: olha, ele entrando não vai melhorar em nada, o time já está perdendo. E deixou ele entrar no segundo tempo. Sabe o que aconteceu? Aquele jogador se tornou um gigante. Forte, corajoso. A arquibancada vibrava. E eles conseguiram virar o jogo. E foi uma coisa muito interessante que aconteceu ali. Quando terminou o jogo, o treinador perguntou para ele: o que foi que aconteceu com você? Ele disse: por incrível que pareça, hoje foi o primeiro dia que meu pai me viu jogar. Eu nunca trouxe o meu pai para o campo porque eu tinha vergonha. Eu não me preparava para as batalhas. Mas hoje, eu acho que ele ficou muito feliz comigo, muito orgulhoso, porque ele me viu jogar. E nós somos campeão. E eu quero dizer para você hoje à noite: se você está passando uma dificuldade, e se os gigantes estão se apresentando diante de você, hoje à noite, Deus quer olhar o seu sucesso, a sua vitória, e quer que você saia daqui um campeão ou uma campeã nas mãos deles. Só depende de você. Ou temos a visão negativa, hostil, medíocre do mundo, ou nos apoiamos na visão de Deus. A escolha é sua.